Tenho ótimas notícias, pessoal, mas muitos já devem saber, porque simplesmente a Bandai vai trazer mais personagens com mais reajustes. E como previsto, né, um pouquinho depois do aniversário, eles geralmente lançavam essa lista. E hoje eu vou falar com vocês aqui o que vai mudar nos personagens, quais personagens vão ser legais aqui pra jogar, e também o que eu achei desse reajuste, mano. E sim, finalmente trouxeram reajuste pra Big Mom. Então fica comigo que até o final do vídeo você vai saber de tudo. Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Carlos, estamos aqui para mais um videozinho aqui de Bounty. Mas a gente tá trazendo Bounty de sobra, né? Mas aqui a gente tem muita razão, porque lançou aqui uma nova lista de reajustes. Pois é galera, nova lista de reajuste para vocês aqui, eu vou ler tudo com vocês aqui, explicar como é que eram os personagens antes e como é que eles vão ser depois dos reajustes, né? Temos personagens como Big Mom, Kobe aqui, até Sogeking tá na lista, então vai ser bem legal. E outros personagens que já tomaram reajuste uma vez, como Fujitora, e estão aí de volta, né? Deixa aquele like aí, não se esquece aí de se inscrever caso não seja inscrito e também compartilhe o vídeo aí, galera. Rumo a 200k e até o final do ano, a gente consegue. E bom, vou ser mais direto dessa vez, né? Eu vou só explicar brevemente as coisas porque tem muita coisa para falar sobre os personagens. Vou explicar brevemente como eles eram antes e como eles vão ficar depois, né, do reajuste. Lembrando que isso aqui já não tá acontecendo, só acontece dia 21, então só depois do dia 21 você vai poder provar na ranqueada esses personagens ali com seus novos reajustes. Bom, os principais são eles, né? Big Mom, Fujitora, Shiki, Sugar, Sogeking, Kizaru e Kobe. Esses são os principais aí da lista, né, que foram focados dessa vez, e eles trouxeram mais um X dessa vez, né? Eu acho que eles vão começar a reajustar um X por ano, né, a cada lista, pelo menos na minha opinião, né? Ano passado foi ali o Shanks e o Barba Negra, agora aqui a Big Mom. Eu acho que na próxima talvez eles tragam um reajuste, não sei, no Akai, ou quem sabe até no Gold Roger, no Oden. Eu acho que no Oden principalmente, né, que tá começando a faltar, apesar nele também. Mas vamos falar aqui primeiro, né? Primeiro aqui a Big Mom teve seu range de ataque, né, seu alcance do seu ataque normal aumentado. No Fujitora as principais mudanças, né, foi a velocidade da ativação das skills, aumentar também a distância do ataque também. Se eu não estou enganado, né, tem duas coisas. Pode ser aqui a velocidade que você dá o dodge, né, que o seu desvio, né, seu desvio ser um pouquinho mais rápido, no caso talvez se refira ao dodge, mas também temos aqui a faster transição, né, das ações, ou seja, né, ele vai se movimentar. Bom, basicamente esses personagens aqui vão se movimentar mais rápido, posso se dizer, né. O próprio Kobe aqui também, né, aumentou essas coisas aí, e o Sniper King também, né, seus normais ataques aumentaram também aqui do Sogeking. Mas não é isso muito bem que a gente quer saber, né, a gente quer saber aqui dos ajustes. Vamos falar dos ajustes das skills primeiro. Na Big Mom a gente tem aqui uma mudança da skill 1, que é a skill dos Zeus, que ela usa e dá choque. Acontece que a skill antes só causava choque, né? Deixava ali no status de alguns hits ali e causava um choque. Mas agora a skill 1 vai te dar um status novo, que é esse tal de status Electrify aqui. Nesse caso agora ela vai ganhar um status, né? E você vai nulificar o Stanger. Com esse status eletrificado você vai nulificar qualquer Stanger, né? Para você puxar bandeiras mais rápido. Esse status vai durar 16 segundos também, né? Então os Zeus vai ficar dando choque ali por 16 segundos. Você vai aumentar, né, o alcance do ataque dos Zeus, né? Isso é bem legal, né? Então os Zeus ali, o choquezinho dele vai pegar um pouquinho mais longe. E o choque agora, o efeito do choque vai ser longo, ou seja, vai durar 6 segundos. Antes só durava ali 3 segundos, que não dava tempo de fazer muita coisa, né? Os caras já se mexer rapidamente, mas 6 segundos é muito bom, gostei. Vai reduzir a velocidade inimiga, né, pra eles não te alcançarem quando você der choque neles. E o bom aqui, como falei, né, do choque dos Zeus durar, porque o combo com a skill 2 que eu já vou falar, né. Mas continuando aqui, né, a probabilidade de choque é de 50% com os choquezinhos dos Zeus, né. E esse choque aqui vai durar 5 segundos. Sempre o primeiro efeito do choque vai ser 100% de probabilidade, só os hits depois, né, vai ser 50%. Pra mim tinha que ser 100% sempre, né, mas tudo bem. Então ficou bem mais legalzinho a skill da Big Mom, um pouco mais útil, né, porque tava basicamente inútil no meta atual a skill da Big Mom. Assim como a 2, né, que demorava muito, você levava ali uma queda e já era skill. No caso aqui a skill da Big Mom agora vai ignorar obstáculos, isso é muito legal, mano, isso é muito legal mesmo. Vai reduzir o ataque em 20% em quem acertar, e se ela estiver carregada, né, também vai ignorar obstáculos, só que obviamente vai dar um pouquinho mais de dano, né, o cooldown é de 42 segundos, é um pouquinho menos dessa vez. Então a única coisa que muda é que você vai causar um pouco mais de dano se você atacar o ataque, se você carregar o ataque por completo, né? E olha que é um ataque que tem um bom dano, mano, geralmente. Já na parte das traits da Big Mom, né, a gente tem aqui
algumas traits. Ela ganhou basicamente 2 traits novas, né? Foram alguns reajustes aqui, eu vou falar para vocês rapidão, né? O laranjinha aqui que vocês estão dando uma olhada é o que mudou, né? Aqui a gente tem a trait básica, né? De 60 segundos faltando, você vai infligir um Hunger Pangs, nada diferente disso. Mas aqui na segunda trait, já da trait normal, você basicamente, além, né, de nulificar o Hunger Pangs, né? Que é um estado que a Big Mom fica, né? Que ela fica recebendo um danozinho ali de vez em quando. Acontece que quando você pega um Power Up Item, né? Uma garrafa, uma carne, alguma coisa do mapa, você, além de você nulificar esse Hunger Pangs, aqui você vai recuperar 30% de HP. Ou seja, se ela pegar uma carninha que dá uns 50% de HP, 60%, ela vai recuperar entre 80% e a 90%. Isso é muito legal, galera. Isso é muito legal mesmo. Eles retiraram uma trait agora dela, né? Que é essa trait aqui de nulificar o choque, porque ela basicamente vai ficar imune a status, né? Então, basicamente não faz sentido ter mais essa trait, já que ela vai ficar imune a qualquer status. Então, ela recebeu aqui mais 2 traits no lugar, né? Quando você capturar o tesouro, você vai resistir a stand de Downed, que vai ajudar pra caramba, né? Uma runner que consegue ser runner. E também, quando você usar a skill 2, você vai resistir a stand de Downed, que cada um, né? Todas as skills carregadas tem que ter isso hoje em dia para sobreviver no meta, né? E ser útil a skill. Na trait 1, né? Além de sua vida estar a 70%, você ganha velocidade de captura de 50%, você vai reduzir o dano em 50%. Isso é bem legal, mano. A Big Mom tava muito papel e foi muito bom isso aqui. Temos traits repetidas, né? De você recuperar HP e dar rodada a skill. Mas temos essa trait aqui quando você infligir em você mesmo, né? Esse novo status aqui, você vai boostar sua velocidade por 30%. Então ela vai ficar bem rapidinha, além de dar debuff de velocidade nas skills. Então talvez seja bem lisa essa Big Mom no final das contas. Quando você é atacado pelo inimigo, né, temos essa trait básica aqui, né, você tinha 50% de chance de infligir o choque no inimigo, né. Mas agora você vai ter esse efeito, né, quando você estiver usando a skill 1 e o cara te bater, tem chance dele levar um choque, você vai reduzir o ataque do inimigo em 30%, isso é bem bacana também, né? Aqui temos uma trait totalmente diferente, né? Que antes aqui, se você tinha 70% ou mais de HP, você ia reduzir o dano em 30% e contra Defender de 50%, somente contra 50%, né? Já que é mais 20 aqui, mais 30 dá 50%, então mais 20%. Agora eles mudaram para, se sua vida tiver 50% ou maior, você vai ignorar o inimigo, né? Você vai ignorar o inimigo na bandeira e também vai ganhar uma redução de dano de 30%. Já que não precisa de tudo isso, né? Afinal, ela ganhou aqui uma redução de dano a mais, né? De 50%, então já ajuda pra caramba. E pra terminar, né? Na trait 2, se você for derrubado, né? Você vai reduzir o cuidado S1 em 30%, antes era só 15%. Então, ficou bem legal essa Big Mom aqui, ficou bem legal, acho que ela pode sim voltar pro meta, assim como o Shanks e o Barba Negra voltaram, né, momentaneamente. Eu gostei dos ajustes, mas ainda acho ridículo esse status de Hunger Pangs, né, mano? Já que não ajuda em nada esse Hunger Pangs, não ajuda em nada. Por mim, eles tiravam esse Hunger Pangs e ainda deixava os efeitos se ela catasse algum item. Essa era a minha opinião. Vamos partindo pro Fugitório, começando pelas skills dele, né? A gente tem a skill 1, né? Que é a skill ali da gravidade, que ela lança os inimigos pra longe, eles ficam grudados no chão. Antes de só dar debuff, né? De velocidade e deixar os caras grudados no chão, vai ativar mais rápido, né? O Fugitório vai ser mais rápido nas animações de ativação da skill e vai ser meio que uma skill mais ágil, basicamente assim, né? Você vai aumentar a distância que pega a skill, né? A área que pega a skill também. Isso é bem legal. Vai reduzir velocidade agora e vai ter steps que vão causar um pouquinho mais de dano, né? Então dá ali uns 20% mais 20% de redução no inimigo enquanto ele tá deitado. Já na skill 2, né, que é a skill do Meteoro, basicamente, antes só reduzir ataque em 10%, agora vai ter um movimento mais rápido, você vai ativar a skill mais rápido. Provavelmente o Meteoro vai descer mais rápido, né, já que demorava mais ou menos uns 3, 4 segundos para descer o Meteoro e realmente causar dano no inimigo. E também vai reduzir o ataque agora em 20%. Já nas traits dele, você vai aumentar o seu dano contra Shichibukais em 30%, não era só 5%. Eles adicionaram uma trait aqui que se você for atacado por Chapéu de Palha, vai reduzir o curar skill 1 em 5% e recuperar HP em 5%. Isso é bem legal, né? Ajuda você a se manter, tem muito Chapéu de Palha no meta. Antes você só resistia a Stanger, né? Se você estivesse sozinho na área do tesouro. Agora você vai remover os status infligidos pelo inimigo. Isso é muito legal. Ajuda ali a você se conter contra Roger, né? Já que o Fugitório tem 2 skills ali de knockback, então vai ajudar pra caramba contra Rogérios. Se você derrubar o inimigo agora vai reduzir a velocidade dele em 20%,
Temos aqui uma trait que é a mesma coisa da skill 1, aqui essa outra trait aqui você vai reduzir o cooldown da skill em 30% se você for derrubado também. Se você causar aqui knockback, né, além de só aumentar seu ataque em 30%, você vai recuperar 15% de HP, isso é muito legal, né, ele tem duas skills de knockback, então ajuda pra caramba, já que o Fugitório não tinha nenhuma forma de recuperar HP, o que deixava isso muito ruim. E por último, além de sua vida ser 70%, você reduziu o dano em 50%, você vai também dar engauge adicional na bandeira, isso é bem legal, né, o Fugitório vai ganhar esse engauge adicional, que torna as coisas muito boas, né. Então esse Fugitório também acho que tem potencial para voltar pro meta, principalmente porque ele tem algo para lidar contra Roger, né, ele fica imune a status, e também tem duas skills de knockback, o que ajuda muito. E fora que as skills vão ativar mais rápido, o que vai ajudar pra caramba, né. Então essa lista ainda tá boa, vamos partir pro Kobe aqui. O Kobe antes só dava um ataquezinho de 365, né, no soquinho dele da skill 1. Agora a distância do ataque vai pegar mais longe, né, vai ter uma área maior de dano. Eu sempre vou falar hitbox maior, né, pra ser mais fácil. Você vai resistir a Stanger agora também, né, e o ataque eles aumentaram um pouquinho, mas acho que não vai fazer muita diferença. Já na skill 2, ele vai dar mais vida pra geral, né, além dele dar debuff de ataque e também o cooldown ser um pouquinho menor. Bom, nas traits do Kobe, acho que eles buffaram pra caramba o Kobe aqui, eles deram duas traits a mais, mano, e o Kobe é um lojinha, tá ligado? Kobe é um lojinha, eles deram duas traits adicionais. Bom, para começo, né, se um aliado seu toma KO, você vai reduzir o cooldown da skill 2 em 20%, normal. As traits adicionais aqui incluem, né, se um aliado não tá na área do tesouro que você vai resistir a Stanger e também você vai ficar com 1 de HP e não levar KO. Isso é bem legal, galera, porque é quase uma trait parecida com a do Oden, né? Só que assim, o Kobe depende de ficar com mais de 1 HP. Se ele tiver assim, 2 de HP, tá ligado? Ele não vai tomar KO se ele levar uma skill que vai zerar a vida dele. Isso vai tornar o Kobe muito chato, né? Já que a skill dele, né, que dá vida carrega bem rápido, isso vai ser bem chato. Se seu time tem mais tesouro, né, ele vai reduzir o cooldown da skill 2 em 50, que ajuda mais ainda nessa questão de ser chato e quase semi-mortal, né, no meio das bandeiras. Além de você ganhar uma reduçãozinha de 30%. Nessa trait 1 aqui, eles adicionaram aqui a questão de você ter um dodge mais rápido, legal, né? O resto é tudo a mesma coisa, tirando a trait 2 que você vai ter uma redução de dano de 30% também. Então ele vai ter 60%, cara. Para um runner tá muito bom, né? Pro Borsalino, né? Nosso querido Kizaru, que muitos estão curiosos para ver as mudanças dele. Bom, basicamente a skill 1 só dava um dano básico e já era. Agora eles aqui deixaram mais rápido, né? Aumentaram a hitbox, fizeram tudo mais, poliram a skill, né? Vamos dizer assim, né? A skill 1 tá totalmente polida, né? Que é a Gata Numa Gata Ma, né? Que é aquela skill de múltiplos hits. Na verdade é um hit só, né, mas parece múltiplos hits. Já na skill 2, isso foi bem legal, a skill 2 eles mexeram pra caramba, porque antes o cooldown era 71 segundos, tá ligado? Agora é só 49, então vai ser muito chato esse Kizaru aqui. Vai ser uma skill de ativação mais rápida, você vai desviar mais rápido, né, quando tiver a skill, né, não tendo problemas com alguém te bater enquanto você tá ativando, você cair no mesmo lugar. Você vai nulificar Stanger, então finalmente, né, você pode ativar a skill numa boa ali, sem ninguém te atrapalhar. Bom, nas traits dele o que mudaram? Bom, infelizmente não mudaram a trait, né, de 2% de chance de dar o dodge automático, né, pro mim podia mudar para um 5 ou até 10%, seria insano, né, para esse Kizaru aqui, seria muito legal mesmo. Mas eles adicionaram uma trait aqui, né, que se você causar um Perfect Dodge, você vai ganhar vida, mano. Você vai ganhar 15% de vida e ter um cooldown do Dodge em 100%. Não é tão difícil dar Dodge que esse Kizaru, né, pelo menos pra mim, é o que eu acho. Então acho que vai ser bem divertido isso, né, uma forma de ganhar HP. Na outra trait, né, se você tiver na área do tesouro inimigo, além de causar 30% de dano, você vai reduzir seu dano em 30%, então o Kizaru vai ficar um pouquinho mais divertido. Trait 2, né, a gente tem aqui as mudanças que se faltava 90 segundos para acabar a partida, você vai, além de resistir a Stanger, você vai resistir a Downed, mano, então você vai puxar a bandeira tranquilamente e também sendo imune a status efeitos, então isso é muito interessante, ajuda ali o Kizaru ser bastante útil ali no final, né, você ser imune e só cair por knockback basicamente. Então talvez, sem brincadeiras, Kizaru seja bem divertido em mapas abertos, muito mesmo. E basicamente os seus aliados não estão na mesma área de tesouro que você, além de você aumentar o seu dano, né, de 20 para 30%, você vai ganhar um boost de captura de 50. Eu falei que era uma lista grande, né, vamos pro Sogeking, né, porque o vídeo já tá se estendendo. Bom, o Sogeking ali vai causar um confusão a mais, o efeito da confusão vai durar mais tempo, e o cooldown da skill vai ser de 15 segundos, não 18, já na skill 2 vai ser de 35, e eles aumentaram tudo mais que eu falei, de box maior, área de dano maior e tal. Se faltar 90 segundos para acabar, né, ele vai ganhar um boost de captura de 20%, né, além de reduzir o cooldown da skill 2 em 100%, ele ganha duas traits a mais,
adicionais, né, que você vai recuperar 3% de HP uma vez que você for levar KO, assim como outros dos Usops, eu não sei qual que é a tara dos caras pra fazer isso aí. Você vai ganhar um boost de cooldown da skill do Dodge, né? Você vai ganhar um cooldown do Dodge em 50%, ele vai dar o Dodge 50% mais rápido. Pra Trite 1 aqui, se os aliados não estão na mesma área do tesouro, você vai ganhar um boost de captura de 30%. Então isso é muito legal, mano. Aqui já deixa o nosso amigo Usopp aqui com 50% de boost de captura, dependendo das situações, né? No melhor dos casos. E na Trite 2, o que é algo bem insano, eles mudaram totalmente uma Trite, né? Antes era se o seu time tem menos tesouro, né? Você ia reduzir o cooldown do Dodge em 50. Agora, como essa Trite foi parar bem aqui, né? Como uma Trite adicional na Trite 1, você vai ganhar, você vai boostar seu crítico em 300% se o seu aliado tomar KO, cara, e vai ter uma redução da skill 2 em 15%, ou seja, velho, esse Usopp já dá muito dano, mano, mas ele vai dar muito mais dano quando ele tiver com esse crítico boostado, mano, já que a skill 2 dá muito dano, a skill 1 se pega perto, é quase um hit kill, então acho que esse Sogeking, mano, realmente talvez seja jogável na ranqueada, eu tô esperançoso com ele, né, espero que seja mesmo. Vamos falar da Sugar aqui, né, nossa penúltima personagem, não muda muita coisa, né, mas o Toy Activation é 100%, mesmo que você erre a skill agora. Já para as traits dela, tirando aqui duas traits básicas, temos duas adicionais, né, que no caso aqui, se sua vida é 70% ou mais, vai resistir a Stanger aqui no knockback e também recuperar em gauge 50% a mais, né, do que já é o necessário, isso é bem legal. E se o inimigo te causar algum status effects, né, você vai reduzir o seu counter em 15% e recuperar 15% de HP. Ou seja, é quase um Cracker, né? Um Cracker ele leva o status e acaba ganhando HP, a Sugar vai ser a mesma coisa. Tirando isso, a gente só tem uma mudancinha aqui na última Trite da Trite 2, né? Que além de você infligir o Toy Effect, né? Você vai reduzir o cooldown da skill em 30% e aumentar a defesa em 20%. Aumentando até 40%, ou seja, mano, a Sugar vai começar a buffar a defesa, por incrível que pareça. Sempre que você causar Toy, ela upa até 40%, tá ótimo, né, para um defensor que não é isso, né, não é para fazer isso. E por último o Chique, né, a gente tem aqui o Chique aqui por último para finalizar. O Chique aqui na Trite básica, né, além de causar dano a mais, né, nos Piratas Roger e tem um cooldown da skill 1, você vai aumentar o cooldown da skill dele em 5%, né, de qualquer Pirata Roger que você bater. Tem uma Trite adicional que enquanto você estiver capturando o tesouro, vai resistir a Stanger e dar o Ned, ajuda pra caramba. Temos essa Trite aqui, né, que além de você usar a skill 2 e nulificar Stanger por 10 segundos, você vai nulificar Stanger e Status Effects por 15 segundos. Isso é muito legal, né? A skill 2 é a skill do avanço, né? Que é igual a skill do Oden, basicamente. Eu tenho quase certeza que eles vão colocar isso aqui no Oden, né? Quando eles trazerem algum reajuste no Oden, né? Dele ficar imune a status depois que usar a skill 1. Seria legal se o personagem resistisse aqui no knockback, né, por 15 segundos, já que você usa essa skill pra grudar em alguma bandeira, né, isso ajudaria pra caramba, mas tudo bem também. Na Trite 1, né, além dos efeitos básicos, né, de você aumentar o cooldown do dodge do inimigo, você vai aumentar seu dano, né, do seu ataque normal, né, se sua vida sempre tiver maior, né, em 50%. Caso, né, o inimigo tá com a vida dele com 70% ou mais. Mas acho que é isso, né, eu expliquei tudo, tirando aqui que eles vão aumentar uns valores de HP, ataque e defesa do Kizaru. Tinha que fazer isso mesmo. Acho que expliquei tudo, né? Esse vídeo demorou um pouquinho para fazer, mas eu acho que eu consegui explicar tudo aqui com exatidão com vocês. Eu gostei mais aqui dos buffs na Big Mom, acho que ela pode virar uma possível meta, inicialmente, né, pelo menos. E no Fujitora, para mim esses dois os que tem mais chances de voltar a serem metas, mano. Engraçado que o Fujitora é a segunda vez que ele toma um reajuste, ele já tinha tomado um reajuste antes, mas agora é a segunda vez que ele toma, mano. Então talvez eles querem realmente trazer os almirantes aqui para ficarem mais metas, né? A gente viu isso aqui com o Fujitora. O Kobe aqui, né, também tomou reajuste, ele não é almirante, mas é da marinha, então conta, provavelmente por conta de Egghead, né? Eles estão trazendo aqui algum reajuste e talvez mostre que um possível Kobe ou um Kizaru vai demorar um pouquinho mais para ser lançado. O Kobe era um runner bem legal, né? Embora ele era muito papel, né? Ele falecia pra qualquer coisa. Então acho que o Kobe talvez seja bem legal, né? Com essa trait de imortalidade. Acho que a galera vai usar mais o Kobe. E por último a Big Mom, né? A Big Mom aqui realmente tem chances de verdade de se tornar uma personagem mais jogável, né? Com skills que vão ignorar aqui obstáculos. A skill dos Zeus, que antes era só... Na verdade já era um status effect, né? Mas só que agora tem muito mais efeitos e é muito mais vantajoso, né? O range da skill vai
ser um pouquinho mais longe, ela vai ganhar imunidade de efeito, se eu não estou enganado, então eu gostei aqui do ajuste da Big Mom e ela vai ignorar inimigos da bandeira, né? Então, o que pode tornar aqui ela bem meta. Possíveis legais, né, para mudar é o Kizaru, né? Talvez a galera use, provavelmente vai usar pra caramba inicialmente, mas eu não acho que o Kizaru se mantenha no meta, né? Eu acho que ele é um personagem muito antigo e precisa de muita mudança a mais para se tornar meta. Se ele se tornar meta, beleza, mano. Vai depender de como vai ser a velocidade de ativação das skills e essas coisas, mas eu acho que o Kizaru só vai ficar por pouco tempo no meta, depois vai desaparecer de novo. O Sogeki, na minha opinião, seja o caso do Kizaru, embora ele seja muito bom, acho que talvez ainda esteja um pouquinho desatualizado. O Shiki eu acho que não vai mudar muita coisa, basicamente, né, eles fizeram essa mudança, mas eu acho que a galera não vai voltar a jogar tanto com ele assim, mesmo assim, só no começo. E a Sugar também, né, a Sugar, eu acho que a Sugar pode voltar, porque essa questão de você ganhar HP quando você leva um status é bem legal. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, comenta aí qual foi a melhor mudança na sua opinião, e qual dos personagens vocês vão jogar ou querem que eu traga primeiro, né, eu vou trazer provavelmente a Big Mom primeiro, mas os outros aí comentem aí que eu vou trazer no canal quando sair, né, lembrando que essa lista sai dia 21, então tem um bom tempo aí, até realmente eles voltarem a serem implementadas essas mudanças. Mas é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Falou!